colocar a mão no coração, falar com o Senhor nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, queremos te agradecer, meu Deus, por esse dia, essa oportunidade. Meu Deus, tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, meu Pai, desde o acordar, desde, meu Pai, do momento que abrimos os olhos até então. Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o seu amor não muda, o Senhor não muda, o Senhor é imutável, e o Senhor está todos os dias falando conosco, nos mostrando o caminho, ensinando, meu Pai, e colocando luz às nossas trevas, mostrando coisas que estavam ocultas aos nossos olhos. E hoje podemos ver muitas coisas, Senhor. Um dia fomos imaturos, um dia fomos ingratos, e hoje nós vemos o tamanho do seu amor. Hoje nós vemos o tamanho, meu Pai, da graça, da misericórdia, da fidelidade que o Senhor tem conosco. E eu oro para que, meu Pai, isso amplifique ainda mais, meu Deus, na nossa vida. Que a gratidão, ela amplifique cada vez mais na nossa vida. E que aonde, meu Pai, havia, meu Deus, uma certa escuridão, uma certa imaturidade, aonde ainda havia, meu Pai, sentimentos derrotados, miseráveis, eu oro para que, meu Pai, esta reunião, Senhor, venha, meu Deus, curar corações, venha curar, meu Pai, vidas sentimentais, Senhor. Eu declaro uma grande mudança, um grande entendimento, um grande dia, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo. Amém, amém e graças a Deus, amém. Você pega o Espírito. Que Espírito que é esse? Mais que vencedor. Repita comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024, ano da unção, de conquistas, e eu já estou conquistando a minha terra prometida, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar por gentileza. Como nessa canção, não há nada melhor, não há nada mais importante, não há nada mais essencial do que a presença de Deus. O título hoje, como você pode ver, o nosso tema, na verdade, é cura sentimental. E se eu não estiver aberto para a presença de Deus, se eu não estiver aberto para um momento como esse, uma palavra, um mover, um louvor, uma canção, eu estou simplesmente abortando essa cura, abortando essa mudança. Então nós precisamos, repita comigo, aproveitar ao máximo cada oportunidade. Então a nossa primeira oportunidade é essa. O louvor, a adoração e agora a palavra. O título da mensagem é, repita comigo, Deus nos fez andar de cabeça erguida. Deus te fez andar, Deus me fez andar de cabeça erguida. Acontece que a maioria de nós, devido às situações que nós vivemos na vida, situações que nos acometeram, pessoas que erraram conosco, às vezes o marido, às vezes a esposa, às vezes um filho, às vezes algo que você viveu, experiências que você viveu, geraram uma certa frustração, uma certa condenação, uma certa, como que eu posso dizer, repulsa contra você mesmo. Quantos que já ouviram dos pais? Você não é nada, você é um inútil, você é burro, você não pode, você não consegue, você é devagar, você é assim mesmo, você pensa desse jeito mesmo, você nunca vai dar certo, você nasceu para ser assim, você é um miserável. A pessoa, ela mantém isso na vida dela e ela se vê dessa forma. Quantos que você vê muitas vezes? Isso tanto jovem quanto adulto. Não consegue olhar nos olhos. Quando fala de coisa grande, a pessoa abaixa a cabeça. Quando ela está diante de uma autoridade, ela abaixa a cabeça, se vê como menos.
se vê como alguém pequeno, se vê como alguém insignificante. Repita comigo: eu sou filho de um grande rei. Então não tem porquê, diante das pessoas, eu me colocar por baixo, abaixar a cabeça. Eu sou filho do rei. Eu só abaixo a cabeça para o rei. Diante da vida, diante dos outros, não é porque alguém está numa posição maior que eu abaixo a cabeça, que eu me coloco como menos, que eu me coloco como menor. Não, somos todos filhos do mesmo Pai, do mesmo Rei. Então precisamos sempre, repita comigo, estar com a cabeça erguida. Porque é assim que Deus quer nos ver. Então, quantos estão de cabeça baixada por conta das frustrações? Frustrações que viveram no passado, situações difíceis com o pai, abusos com pessoas da própria família. E eu posso ir além. Quantos que estão com a cabeça baixada por conta dos erros no passado? Eu errei muito, eu falhei muito. Tanto que quando ela vai e ela se coloca diante da presença de Deus, ela não consegue pedir nada para Deus. Sabe por que ela não consegue pedir nada para Deus? Porque ela sente que ela não merece mais nada. Ela sente que ela não merece uma vida digna, ela sente que ela não merece um casamento digno, ela sente que ela não merece nada. Somente a salvação. Que ela precisa apenas da salvação, mais nada. Repita comigo: eu posso, sim, pedir a Deus grandes coisas, independente do meu passado. Independente do meu passado. Acontece que a religiosidade, acontece que as frustrações, os traumas colocam barreiras na nossa vida. E nós passamos a nos nivelar por baixo, nós passamos a olhar para nós com aquele olhar pequeno, miserável. E Deus, Ele quer que nós venhamos viver por cabeça e nunca por cauda. Repita comigo: Deus quer que venhamos viver por cabeça e nunca por cauda. Então eu preciso olhar para mim hoje. Será que eu estou com a cabeça baixada? Será que eu estou me olhando, passando por baixo? Por quê? Por conta de uma frustração, por conta do passado? Repita comigo: por conta de sentimentos. Nós precisamos romper isso. Entenda uma coisa. Não importa, repita comigo, não importa o que eu fiz ou o que as pessoas fizeram comigo, Deus continua me amando e Ele quer que eu levante a cabeça e volte para Ele. Eu tenho que todos os dias ter esse entendimento, porque para eu viver certo eu preciso primeiro pensar certo. Então precisamos viver com esse entendimento. Repita comigo: emoção é reação. Já sentimento é construção. Então, hoje nós estamos falando de cura sentimental. O que temos ouvido hoje é sobre cura sentimental. E a primeira coisa que nós precisamos firmar aqui: sentimento é construção. Então, se sentimento é construção, como que eu estou construindo esses sentimentos? Como que eu estou construindo esses sentimentos? Repita comigo: através dos pensamentos que eu alimento. Então, se eu alimento um pensamento derrotado, eu vou sentir que eu sou um derrotado e eu vou viver como um derrotado. Um exemplo bem básico: se eu pensar em comida, eu não vou sentir vontade de comer comida? Se eu pensar em viagem, daqui a pouco eu não vou estar morrendo de vontade, morrendo com os sentimentos à flor da pele para poder realizar essa viagem? Então tudo parte, repita comigo, da mente, dos pensamentos.
Por que o meu sentimental não está como eu gosto, pastor? Por que o meu sentimental está extremamente corrompido, extremamente frustrante? Eu olho para a minha vida sentimental e eu não sinto prazer nela. Por quê, pastor? Por conta dos pensamentos, dos pensamentos que geraram, repita comigo, sentimentos, que geraram ações e me levaram onde eu estou. E nós precisamos ter o coração bem aberto para uma palavra como essa, porque nós vemos Paulo, no pior momento da vida dele, descansando em Deus, dormindo em Deus, prestes a ser decapitado, e ele em paz com Deus. E nós vemos pessoas hoje, aí fora, a primeira enfermidade, a primeira perca, a primeira frustração, elas já estão abatidas, já estão derrubadas, já acabou com a pessoa. E por que isso, pastor? Por conta dos pensamentos. Se eu estou num momento difícil, eu sou obrigado a pensar negativo? Sou? Se eu estou num momento desafiador, alguém aponta uma arma na minha cabeça e diz que eu tenho que pensar que isso vai dar errado, que esse problema vai destruir a minha vida, alguém me obriga a pensar? Mas por que as pessoas no momento difícil, elas pensam negativo? Por que as pessoas no momento de dor, elas pensam apenas na dor? Por que as pessoas no momento difícil que elas estão vivendo, elas pensam apenas no momento difícil? Por que isso, pastor? Repita comigo, porque é um padrão. O pai pensava assim, a mãe pensava assim, o mundo pensa assim, então é normal eu pensar assim. E qual que é o problema? Se eu trato isso como normal, no momento difícil, em que eu tenho a oportunidade de passar como Paulo, em paz, tranquilo, em segurança, confiando em Deus, confiando que Deus está no controle, eu me entrego aos pensamentos derrotistas, derrotados. Isso me gera um sentimento que daqui a pouco está gerando uma atitude. E essa atitude, repita comigo, não vai trazer nenhum benefício para a minha vida, muito menos para a minha vida sentimental. Então, precisamos entender, se sentimentos é construção, o que eu estou pensando? Eu construo os meus sentimentos com os meus pensamentos, o que eu estou pensando? Repita comigo, nossa guerra começa na mente. Pastor, então o que eu estou vivendo hoje no meu casamento, o que eu estou vivendo hoje como solteiro, o que eu estou vivendo hoje na minha vida sentimental, as guerras que eu estou vivendo aqui fora, elas não começaram aqui fora, elas começaram aqui dentro? Sim, elas começaram aqui dentro. Por sentimentos, por pensamentos que o diabo lançou e se tornaram sentimentos. E, consequentemente, repita comigo, ações que eu mesmo me arrependo. Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos analisar. Sabe uma coisa que eu vejo muito na igreja? Ainda mais devido a tudo que nós temos visto no nosso mundo. Antigamente, não estou dizendo que antigamente todo mundo era perfeito, todo mundo era realizado no casamento, todo mundo era realizado sentimentalmente. Não estou dizendo isso. Mas se você puxar algumas gerações atrás, você vai ver que os casamentos permaneciam, que as alianças eram honradas. Hoje já não tem esse compromisso aí fora. E alguns dentro da igreja também não têm esse compromisso. Então é onde vai nos marcando feridas profundas nos filhos. É onde vai gerando frustrações nos filhos. E aí você sabe o que muitos que acabam chegando na igreja falam para nós? Elas falam assim, o meu pai, ele me abandonou.
O meu pai, ele nunca me valorizou. O meu pai nunca se importou comigo. E agora eu te digo uma coisa, eu quero que você pegue isso com profundidade. Uma pessoa que fala dessa maneira, que pensa dessa maneira, ela está gerando o que para a vida dela? Vida ou morte? Hã? Vida ou morte? Eu digo para você que a forma como nós pensamos determina tudo. A forma como nós pensamos determina tudo. Aquele filho que pensa assim: meu pai me abandonou, meu pai nunca foi um bom exemplo, ele foi um cara mau, ele foi um cara ruim. Essa pessoa, ela vai alimentando um pensamento negativo. Daqui a pouco ela não sente nenhum pingo de amor por esse pai. Não sente nada. Ela sente raiva, ela sente ódio, ela sente nojo, ela sente aversão. Isso é bom? Você sabe o que é transformador? Quando você olha para aquele pai, para aquela mãe que nunca te deu o que você esperava, que nunca te deu amor, que nunca te deu nada, e você vira consigo mesmo e você diz: eles deram o que eles tinham. Não deram mais porque não tinha. Por que não deram amor, pastor? Porque não tinha. Por que não deram atenção, pastor? Porque não tinha para oferecer. Por que não me amaram como eu gostaria de ser amado? Por que não cuidou de mim como eu gostaria de ser cuidado? Por que não me valorizou como eu gostaria de ser valorizado? Por que me deixou no hospital? Por que abandonou a minha mãe? Por que abandonou o meu pai? Porque não tinha, nunca receberam amor. E quando eu penso dessa forma, qual que é o sentimento que eu gero? Repita comigo: compaixão. Qual que é o sentimento que Cristo teve por nós? Compaixão. Porque nós não merecíamos, nunca merecemos o amor. Nós nunca merecemos o perdão. Nós nunca merecemos nenhum abraço de Deus. E você vê que Ele teve compaixão de nós. Ele entregou o seu único filho, o melhor dos céus, por amor a pessoas como cada um de nós. Então, Deus, Cristo, são os exemplos que nós temos. Repita comigo: de compaixão. Só que se eu penso errado, se eu alimento o pensamento errado, eu jamais vou romper essa barreira que tem travado a minha vida sentimental. E a vida sentimental, ela não se resume apenas em marido e mulher. É todo um contexto. É todo um contexto. Quantos que não estão vivendo coisas grandes porque ainda estão com a amargura dos pais, estão com a amargura ainda lá dentro do coração. Repita comigo: eu preciso romper. Eu preciso romper com esse padrão errado. Qual padrão, pastor? De pensar da maneira errada. Repita comigo: pensamentos geram sentimentos que geram ações. Então é por isso que é importante nós pensarmos certo. Se eu dissesse para você, nesse momento, o que você mais se arrepende de ter feito? O que você mais se arrepende? Qual foi a decisão que você tomou no seu casamento ou na sua vida profissional? Qual foi a decisão que você tomou que você mais se arrepende? Muitos vão dizer: foi essa situação aqui, pastor. Foi essa área aqui, pastor. E agora eu te faço outra pergunta. Se você tivesse pensado certo, você diria para mim que você não teria tomado essa decisão? Hã? Se você tivesse pensado certo, pensado na palavra, pensado naquilo que edifica, você teria tomado essa decisão? Eu respondo para você: eu não teria tomado essa decisão. Então, os nossos pensamentos, repita comigo, os nossos pensamentos geram sentimentos que geram ações. Os nossos pensamentos
determinam os nossos resultados. Em Levítico, capítulo 26, versículo 9, eu vou ler do 9 até o 13. Eu abençoarei vocês e lhe darei muitos filhos. Cumprirei as promessas da aliança que fiz com vocês. As colheitas serão tão grandes que vocês, repita comigo, precisarão jogar fora o trigo velho para terem lugar onde guardar o novo. Ou seja, para o novo entrar, nós precisaremos tirar o velho. Se eu quiser ser realizado sentimentalmente, se eu quiser que Deus ele preencha essa área da minha vida, se eu quiser romper nessa área, eu preciso fazer exatamente isso. Eu preciso tirar o velho e me apegar ao novo de Deus, estar aberto para o novo de Deus. Mudando a semente, porque quando eu mudo a semente, repita comigo, eu mudo o fruto. E, continuando essa passagem, na continuidade, morarei no meio de vocês, na minha tenda sagrada, e nunca, repita comigo, os abandonarei. Nunca os abandonarei. Só que para isso, Deus ele quer que nós venhamos abandonar as coisas velhas. Para vivermos a cura sentimental, precisamos combater, repita comigo, intencionalmente, a mentalidade da carne. Então, não é no automático. Eu preciso me forçar. Eu preciso agir de forma intencional. Tanto que é o que a bispa mais ensina cada um de nós. Ela nos ensina a agir uma fé viva. Uma fé acompanhada de obras. Uma fé ativa. Uma fé intencional. Não tem nada te forçando, não tem nada cooperando. Mas você intencionalmente decide mudar a semente. Mudar as atitudes, o comportamento, os pensamentos. Então, aonde que eu estou falhando? Eu quero que você nesse momento observe bem aonde que estamos tropeçando. O que nós não estamos ainda alinhados? Repita comigo, precisamos tratar a causa e não os efeitos da nossa vida sentimental. Eu poderia dizer para você, ore contra esse sentimento, peça para Deus tirar esse sentimento de você. Sabe esse sentimento de amargura? Sabe esse sentimento de tristeza? Esse sentimento de abatimento? Esse sentimento derrotista? Eu poderia dizer para você, ore, repreenda, peça para Deus arrancar isso de você. Deus pode arrancar? Pode. Só que se eu não trabalhar a causa, que é a minha mente, se eu não trabalhar os meus pensamentos, daqui a pouco eu vou ter que estar fazendo a mesma oração. Daqui a pouco eu vou ter que ir atrás do prejuízo novamente. Então, por que não tratarmos a causa? Repita comigo, por que não tratarmos a causa? Por que não tratarmos a causa? Quem aqui vive situações de desgaste no casamento? Não precisa erguer a mão, tá bom? Quem aqui vive situações de desgaste com os filhos? Na vida profissional? Pare e pense. Pare e pense nesse momento. Será que quando você está naquelas situações, de frente com aquelas pessoas, você pensa como Cristo pensa? Será que eu penso como Cristo pensa? Como que Cristo pensa?
Repita comigo: os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Deus pensa alto. Repita comigo: Deus pensa alto. Deus pensa grande. Eu nem sei se essa frase está certa, mas você entendeu. Deus pensa alto. Os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos. E se os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos, nós devemos buscar ou pensar qual pensamento? Os nossos ou os de Cristo? Os pensamentos de Deus está aqui, ó. Como que Deus pensa sobre você? Está aqui. Como que Deus pensa sobre mim? Está aqui. Como que Deus pensa? Os pensamentos de Deus não são mais altos que os nossos? Em que momento que Deus pensou negativo na Bíblia? Eu acredito sim. Deus não nos fez do acaso. Deus pensou antes de fazer cada um de nós. Você cria algo e depois você vai descobrir para que aquilo é feito? Eu crio então uma geladeira e aí depois que eu crio a geladeira eu defino para que ela foi feita. É isso? Ou eu planejo antes? Ou eu penso antes? Ou eu projeto antes? O que eu faço? Eu executo ou eu penso antes? Eu penso, eu projeto, eu planejo. Então Deus pensou em cada um de nós. Deus pensou em você. Mas eu tenho essa característica aqui, eu tenho essa aparência que eu não gosto, eu tenho como que eu posso dizer, esse comportamento, essa personalidade que eu não gosto. Eu gostaria de ter a personalidade da minha irmã, eu gostaria de ter a personalidade... Entenda uma coisa, Deus te criou com essa personalidade, com propósito. Repita comigo: com propósito. Como nós ouvimos ontem, nenhuma personalidade é ruim. Nenhuma. Nenhuma personalidade é ruim, porque Deus não sabe fazer nada errado. Deus não sabe errar. Então tudo que Deus colocou em você, a sua aparência, o que Deus depositou em você, os sonhos, a visão, o que Deus te entregou, a personalidade que você tem, foi com propósito. E você vai ver isso no decorrer do caminho. Por que alguns são mais? Por que alguns gostam mais de ser mais ágeis, de fazer tudo, e outros têm aquela personalidade mais, vou esperar, deixa eu analisar. Cada um tem uma personalidade. Repita comigo: para cumprir um determinado propósito. Então, Deus não nos fez por acaso. Deus não nos fez do nada. E é por isso que nós precisamos, gente, isso é muito importante. Nós precisamos entender que o que pode destruir a nossa vida, o que pode impedir os nossos resultados, repita comigo, são os nossos pensamentos. Eu quero que você, nesse momento, feche seus olhos. E eu quero que você ouça exatamente o que eu vou falar para você. Deus tem coisas novas para cada um de nós. Deus tem coisas que você ainda não imaginou, você não conseguiu conceber na sua mente. Deus tem sonhos para nós, Deus tem projetos para nós que quando nós nos depararmos com essa realidade, a nossa cabeça vai girar. Tanto que o que nós aprendemos com a palavra é que os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos, não cabe na nossa cabeça. Então eu quero que você abra os seus olhos agora. E eu quero que você viva dessa maneira. Viva com essa mentalidade. Que Deus tem coisa grande para mim. Que Deus tem planos altos comigo. Então, eu vou fazer como aquilo que nós sempre aprendemos nesse altar. Eu vou pegar os pensamentos, eu vou pegar os sentimentos errados e eu vou levar cativos. Sabe aquele pensamento que fala para você
que você não pode, que você não é capaz, que você aparentemente não é suficiente para aquela pessoa que você deseja um dia construir um relacionamento. Sabe aquele pensamento miserável que o diabo lança na sua cabeça? Acabou para você, você nunca vai ser feliz nessa área. Você nunca vai ser realizada nessa área. Repita comigo, eu preciso levar cativo todos esses pensamentos. E isso eu que decido, é uma atitude voluntária, é uma atitude intencional. Em Lucas capítulo 18, versículo 27, diz assim: Jesus respondeu: o que é impossível para os homens, repita comigo, é possível para Deus. Então, nós precisamos caminhar com essa visão. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Teve uma passagem, eu não sei se vai estar aí no slide, que fala sobre um homem rico. E esse homem rico, um dia ele vira para Deus e ele fala: Senhor, o que eu faço para ser salvo? Quem lembra dessa passagem? O que eu faço para ser salvo? E, na verdade, a forma como ele chegou nem foi essa. A forma como ele chegou foi exatamente essa daqui. Repita comigo. Ó bom mestre, o que eu faço para ser salvo? E Jesus vira para ele e fala assim: não existe ninguém que é bom, somente Deus. Ninguém é bom, somente Deus. Depois, se o slide conseguir achar essa referência, depois coloca aí para a gente estar observando aqui com todos. Mas o que isso ensina? Que é muito comum. Ali, ó. Repita comigo. Certo homem, importante, lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E olha só a resposta. Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom, a não ser, repita comigo, somente a Deus. E sabe qual que é o entendimento que nós temos dessa palavra? É que muitas vezes nós vemos pessoas que elas misturam uma coisa com a outra. Então, ela pega alguém que faz caridade, ela pega alguém que é simpático, ela pega alguém que tem todos os 3 jeitos e ela taxa essa pessoa como uma pessoa de Deus. Ela taxa essa pessoa como uma pessoa salva. E bom é somente Deus. Então não é porque algo, repita comigo, parece bom, alguém parece bom, que tem Deus. Porque bom somente Deus. E por que é importante nós termos esse entendimento? Porque esse jovem, ele obedecia às leis, ele fazia tudo que era certo, ele cumpria os 10 mandamentos. O que os 10 mandamentos falam? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não adorarão falsas imagens, falsos ídolos. Tudo isso ele fazia, tudo isso ele reverenciava, ele obedecia. Só que olha só que coisa interessante, ele ainda não tinha certeza da sua salvação. E aonde que eu quero chegar com isso? Que nós precisamos olhar para nós. Nós podemos nos considerar, sim, uma pessoa boa. Nós podemos cair nesse entendimento, né, de pensar, olha, eu sou uma pessoa boa, eu cumpro a lei, eu faço tudo certo. Só que você sabe o que Jesus falou para aquele homem? Vá e venda tudo
e entregue aos pobres. Toda a sua riqueza, venda tudo e entregue aos pobres. Em outras palavras, você sabe o que Deus estava dizendo para ele? Você sabe aquilo que você trata como seu Deus aí dentro? Sabe? Sabe aquilo que você tem aí, esse dinheiro? Rompa com isso. Aí eu vou saber se o seu coração é meu ou se o seu coração está em outro lugar. Então nós precisamos analisar para a nossa vida. Será que estamos muitas vezes no culto e dizendo, bom, já entreguei tudo, já está tudo certo, não tenho nada mais para entregar, não tenho nada mais para fazer. E Deus muitas vezes está dizendo, você precisa entregar isso para eu agir nessa área, para eu resolver esse problema, para eu, no lugar dessa dor, gerar alegria, prosperidade, prazer. Você primeiro vai ter que sacrificar. Você primeiro vai ter que entregar isso que você não quer entregar. E o que nós vemos? Que aquele jovem, ele simplesmente, repita comigo, deixou a sua salvação em troca de dinheiro. Então, ser bom é somente Deus, só Deus é bom. E se eu tenho alguma atitude louvável hoje, é porque Deus, repita comigo, habita em mim. Mas eu não sou bom. Ninguém aqui é bom. O que nós temos de bom é o que Deus, é a habitação de Deus dentro de nós. Se tem algo louvável, se eu tomo uma atitude certa, na hora certa, no momento certo, é porque Deus está dentro de mim. Tira Deus. Arranca Deus da minha vida. Arranca Deus da sua vida. Acabou. Acabou. Se tira Deus de nós, repita comigo, tira tudo. Amém? Esse é um outro exemplo de um homem que se considerava alguém que estava fazendo a coisa certa, alguém que estava caminhando do modo certo, da maneira certa. E olha que coisa profunda. Ele passou a vida inteira agindo da maneira errada, pensando errado e sentindo coisas erradas. Olha só. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Se você vê uma pessoa voltando para a igreja, não é uma bênção? Você não fica feliz com isso? Quando você vê uma pessoa dentro da igreja sendo curada sentimentalmente, não é uma alegria? Para a pessoa e para quem conhece aquela situação, é uma alegria. Só que olha só, mantenha a passagem por gentileza. Olha só o espírito desse filho. Olha o que ele sentia, olha o que estava dentro dele. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Lembra que ele ficou irado. Mas por que ele ficou irado? Olha só. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. Está vendo o que pensar errado gera? Ele passou a vida inteira trabalhando com essa mentalidade. Eu sou um escravo. Ao invés dele trabalhar todos esses anos com a mentalidade, repita comigo, eu sou um servo. Quantos que nós vemos aí fora? Você vai conversar com a pessoa na empresa, aquela cara de amargura, aqueles olhos, sabe, vermelhos. Por quê? Porque a pessoa está no lugar não da maneira certa, mas está no lugar da maneira errada. Repita comigo, nós precisamos ser servos e não escravos. E é importante nós entendermos isso porque, olha para o povo de Israel. Deus tirou Israel do
Egito. Mas Deus não tirou o Egito de Israel. Deus tirou, sim, tirou lá da escravidão, tirou do jugo, tirou da vida de escravos e levou para um outro tempo, um tempo de, repita comigo, de liberdade. Em Cristo, em Deus. Só que olha só que coisa. Eles estavam ainda pensando no Egito. A cabeça deles ainda estava no Egito. Tanto que eles caíram no momento que eles estavam falando o quê? Ah, que saudade dos pepinos, que saudade das cebolas, que saudade das melancias, dos alhos porós. Ah, que saudade da... Mas em nenhum momento eles falaram, nossa, que saudade, né, dos meus filhos que estavam sendo jogados no Nilo. Ah, que saudade daquele tempo onde a minha mulher era abusada, onde eu era tratado como um escravo, apanhava, e a única coisa que eu recebia era comida e mais nada. Isso eles não lembraram. Mas eles lembraram daquilo que não deveria lembrar. Lembraram de coisas que não deveriam mais lembrar. Repita comigo, se eu focar no meu passado, eu vou voltar para lá. E eles voltaram. Eles voltaram para a escravidão. Por quê? Eles estavam fora do Egito. Só que o Egito estava dentro deles. Então, a escravidão acabou? Não, a escravidão continuou na vida deles. Eu acredito que a pior escravidão não é a física. A pior escravidão, repita comigo, é a mental. É a pior escravidão. Nós vemos Paulo dentro da prisão e olha o tanto que ele escreveu, olha o tanto que ele edificou a nossa fé. É o lugar que determina a nossa vida? Hã? Não. Não é o lugar. Então Deus ele está nos mostrando que não adianta pensar da maneira errada. E olha só, ele trabalhou com essa mentalidade, eu sou um escravo. Mas ele respondeu a seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao seu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Ouviram? Repita comigo, nunca desobedeci às tuas ordens. Para o mundo, a pessoa boa não é aquela que faz tudo certinho? Hã? A pessoa boa não é aquela que faz tudo certinho? Então, nós temos uma pessoa aqui que fazia tudo certinho. Só que olha o tamanho do sentimento que estava dentro do coração dele. Olha o tamanho da miséria que estava dentro do coração dele, da ferida. E olha só, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido, repita comigo, e foi achado. Então, pessoal, precisamos pegar essa mensagem e tratar a causa. Olha para dentro de você agora. O que ainda dói dentro de você? Eu acredito que a maior parte das pessoas que estão nesse horário não estão por acaso. Não escolheram essa reunião por acaso. O que ainda dói dentro de você? O que ainda está te gerando uma certa dor, uma certa insatisfação, uma certa amargura, uma certa rejeição? Só tem uma forma de você lidar com isso. É em Deus, é orando, é buscando e com a palavra dele combatendo todos esses pensamentos que têm gerado
esse resultado na sua vida. Então, repita comigo, eu decido vencer a guerra na minha mente para vencer as guerras fora dela. Amém? Vamos colocar de pé. Por gentileza. E com a sua mão no coração, eu quero que você reflita. Eu quero que você reflita nesse momento. Cada ponto dessa mensagem. Qual foi o ponto que mais te tocou? Qual foi a palavra que saltou para você? Às vezes você teve uma interpretação que o Espírito te deu, te entregou, completamente diferente de quem está do seu lado. Dores, traumas, passado, todo mundo tem. A verdade é que até aqueles que vieram de boa família, de um bom lar, até aqueles que foram criados por um bom pai, não passaram ilesos, porque não somos perfeitos. Então acaba em algum ponto, em alguma situação, acaba ali, deixando uma ferida, deixando uma rejeição, deixando uma insatisfação. Eu quero que você peça para Deus hoje, se você estiver tendo dificuldades para lembrar, ou se estiver sendo difícil lembrar dessas situações, peça para Deus ajuda. Peça para Ele te ajudar a romper com essa situação. Pastor, eu tô amargurado, eu tô triste, eu tô aflito. Eu digo para você, teve momentos também que eu vivi que doeu também, não foi fácil. Mas a gente tem que decidir. Ou nós vamos viver a vida que Deus tem para nós, ou nós vamos viver no Egito. Ou nós vamos ainda ser escravos desses sentimentos, conduzidos por esses sentimentos. Ou nós ainda seremos guiados por pensamentos que não nos levam para lugar algum. Então eu quero que você peça para Deus, Senhor, ajuda. Me ajuda a pensar, meu Pai, direito. Me ajuda a pensar certo. Me ajude, meu Pai, a focar nas coisas certas, meu Pai. Me ajuda a não distrair, Senhor. Me ajuda a manter o foco. Me ajuda a não pecar contra Ti. Me ajuda, meu Pai, meu Deus, todos os dias, quando eu acordar, meu Pai, me lembrar do Senhor, não ter paz enquanto eu não pensar no Senhor, conversar com o Senhor. Peça para Deus ir colocando luz nas suas trevas. Peça para Deus colocar luz naquelas áreas que ainda está escuro, ainda não está tangível para você, não está visível para você. Peça para Deus colocar luz nessas áreas. Senhor, eu oro nesse momento, meu Deus, e eu peço. Meu Deus, eu peço que, meu Pai, Senhor, meu Deus, abra os olhos, abra, meu Pai, a mente de cada um. Meu Deus, mostra, meu Pai, quais têm sido as causas, meu Pai, desses problemas, dessas dores, Senhor, desses sentimentos que muitos têm carregado, meu Pai, que não devem mais carregar. Eu oro, meu Deus, para que não seja apenas tratado o efeito, mas que seja tratada a causa. Porque sentimentos geram presença. E muitos, meu Pai, que estão aqui, Senhor, têm buscado essa cura, têm buscado essa mudança. E eu oro para que, meu Pai, o Senhor vá curando, Senhor. Alcance cada coração nesse momento. Cada coração, meu Pai, que se encontra aflito, que se encontra, meu Pai, fechado, que se encontra abatido, que, meu Pai, sofreu decepções, meu Deus, momentos difíceis. Eu oro para que, meu Pai,
o Senhor vá, meu Deus, vá curando essas pessoas, vá suprindo, meu Pai, vai preenchendo essas lacunas, meu Pai. Eu oro para que o Senhor alcance cada um que está aqui, Senhor, na nave, cada um que está, meu Pai, aí na transmissão, cada nome, Senhor, que nós temos aqui na nossa frente, os nomes, meu Pai, de familiares, os nomes, meu Pai, meu Deus, de pessoas que têm passado por momentos difíceis nessa área, que têm passado por momentos desafiadores nessa área. Eu declaro, meu Pai, a cura sentimental chegando para o teu povo, todos sendo curados, meu Pai. A cura de dentro para fora, Senhor, eu peço, meu Pai, cura de dentro para fora, cura esse coração, Senhor, cura, meu Pai, meu Deus, essa alma ferida, meu Deus, cura, Senhor, cura, meu Pai, em nome de Jesus. Isso, fala com o Senhor, peça para Deus colocar luz nas suas trevas. Meu Deus, nós queremos ver, Senhor, nós queremos enxergar, nós queremos entender, nós queremos, meu Pai, encontrar, meu Pai, as áreas, meu Deus, aquilo que precisamos lidar, Senhor. Coloca luz, meu Pai, coloca luz em cada um, em nome de Jesus. Entenda uma coisa, Deus já levou sobre si todas as nossas dores. Deus, Ele já pagou, Ele já entregou o seu Filho. Cristo já morreu por todas as nossas dores, Ele foi o castigo que nos trouxe a paz. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Então não tem por que essa dor persistir aí dentro. Não tem por que essa dor ainda te incomodar. Não tem por que ainda essa dor te perseguir. Eu quero que você, com a sua mão no coração, eu quero que você faça esse movimento de arrancar da sua vida, arranca da sua vida essas dores. Arranca, tira, arranca de uma vez por todas. Arranca essa dor da frustração. De repente você esteve um dia você teve uma decepção no casamento, não é porque deu errado lá atrás, não é porque você não foi feliz nessa área que acabou para você. Deus pode sim, agora com a bênção, agora com a ajuda dEle, te entregar aquilo que você mais precisa. Ele pode entregar aquilo que você tem pedido a Ele. Um casamento, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não na melhor embalagem, às vezes não vem na melhor embalagem. Davi não veio na melhor embalagem. Mas ele foi o rei que Israel precisava. Já Saul veio na melhor embalagem, mas foi o pior rei de Israel. Então, você pode dizer assim: eu fui frustrado nessa área aqui também, pastor. Eu desejei tanto uma posição no meu trabalho, eu fui demitido, fui dispensado. E agora eu acredito que não tem como mais eu ser realizado profissionalmente. Não tem mais, eu estava numa posição muito alta. Entenda uma coisa, quando Deus fecha uma porta, Ele vai abrir uma maior. E muitas vezes esse sentimento seu de dor ainda está impedindo Ele de trabalhar, porque tem demonstrado que você ainda não confia nele. Você precisa dizer: Senhor, eu estou largando esse sentimento, porque eu só quero confiar em Ti. Eu não vivo no passado. Eis que estou fazendo uma coisa nova, vocês não veem? Eis que estou fazendo uma coisa nova, tudo novo, casa nova, família nova. Eu estou fazendo uma coisa nova. Davi perdeu um filho, mesmo chorando, mesmo se rasgando, mesmo clamando, mesmo muitas vezes ali sozinho, chorando naquele chão, rasgando as suas vestes com um saco. Ele perdeu o filho, Deus levou o filho dele.
Mas quando ele se levantou, lavou o seu rosto, trocou as suas vestes, se lavou. Quando ele comeu, voltou a viver a sua vida como deveria viver, com a cabeça erguida, e não com a cabeça no chão, não com a cabeça no passado, não com a cabeça lá embaixo. Deus, ele restituiu Davi. Deus deu muitos filhos a Davi. E um deles foi o filho. E esse filho que Deus deu a Davi, meu Deus, depois daquele filho que morreu, Deus deu um filho que marcou e tem marcado até hoje essa geração. Salomão, a glória de Salomão, ela é lembrada até hoje. Então, entenda uma coisa, o mesmo ventre que gerou morte, pastor, eu gerei morte, eu pensei errado em um momento, eu senti errado e eu agi errado. Se você abrir seu coração hoje para Deus, desapegar do passado, tirar o Egito da sua vida, Deus, ele vai te dar algo que você nunca imaginou viver. Deus, ele vai, como Jó. Jó, ele perdeu muito, meu Deus, quanto que ele perdeu. Casa se substitui, casa você pode depois conseguir, mas ele perdeu muitos filhos. E depois Deus restituiu tudo aquilo que ele perdeu. Filho tem a ver com projetos. Filho tem a ver com posições. Filho tem a ver com várias coisas que Deus tem com você e Ele está te entregando hoje. Então eu quero que você, com toda a sua fé, eu quero que você possua isso. Fala, Senhor, eu possuo. Eu possuo essa cura. Eu possuo essa mudança. Eu possuo essa libertação, eu possuo essa cura na minha vida sentimental, eu possuo, meu Pai, meu Deus, com a força, meu Pai, com toda a minha fé, eu possuo, Senhor. O que o Senhor tem para mim é um novo tempo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. O que o Senhor tem para o final, meu Deus, é muito melhor, meu Pai, do que o início. O melhor vinho, o Senhor reservou, meu Pai, para o final. O melhor vinho. E eu creio nisso, Senhor, com o melhor vinho, o melhor, o Senhor preparou, meu Deus, para esse momento. O nosso passado não se comparará com o momento que iremos viver, com a glória, os avanços, o progresso, os rompimentos, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, nós te amamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém.